Bem, saudação a todos da página Cafarnaum em Memória. E a gente chega mais uma vez em um destino inusitado aqui. Essa é a Gruta de Pedro Velho, aqui onde ele residiu. Ele morava aqui com o povo dele. Essa seita que acabou por decapitar Zé Preto. E aqui a gente está dentro de onde Pedro Velho morava. Vamos. Aqui, ó. Mesa construída pelos seguidores dele. E aqui eles moravam. Ele veio definitivo por aqui. Daqui a pouco a gente chega no local onde dizia-se ter a visão sobre a Iracema, a serpente encantada, de onde ele, num devaneio, numa loucura, acabou matando um cidadão, por nome Zé Preto, e para desencantar esse ouro, esse cacho de banana de ouro, que até hoje é apenas uma lenda. Está aqui um pouquinho, ó, da casa de Pedro Velho, improvisada. Lá na frente, nosso guia Luiz. As paredes feitas de pedras. E era aqui onde Pedro Velho morou. Vamos lá no outro salão. Estamos em mais uma habitação de um dos fanáticos. Ó, tem um fogãozinho ali que o tempo desmanchou, talvez pessoas desavisadas também desmancharam. Ó, toda aqui era uma habitação, né? Segundo nosso guia Luiz aqui não molha. Ó, tá vendo? O paredão impede, tá a vegetação toda molhada em volta e aqui não molha nesse lugar aqui por conta da inclinação da rocha. Ó, fogãozinho da época, feito de barro e de pedra. Aqui provavelmente um quarto. A gente tem um quarto aqui, né? Tá aí. Lá atrás, todo o complexo da Gruta da Boa Esperança. Isso é muito grande. Vocês não imaginam a dimensão disso aqui. É muito grande, muito alto. Ó, a gente tenta inclinar para conseguir um plano da altura disso aqui, mas é muito alto. Isso aqui dá um rapel muito bom. Aqui, mais uma casa de um dos fanáticos. A maioria eram familiares do próprio Pedro Velho. Bora seguir. Para vocês terem uma ideia do acesso da gruta, é um tanto difícil. Pra quem tá gordo que nem eu, olha só esse paredão, que incrível. Muito alto. Muito alto. Filipe Emanuel, aí uma dica de paredão para você fazer rapel. Gruta da Boa Esperança. E o acesso é esse aqui, ó. Primo da minha amiga Thaís tá aqui. Luiz tá colaborando com a gente aqui. Se fosse depender de mim, que eu chegasse aqui, eu não chegaria. O acesso é um tanto complexo para chegar. A gente vai chegando, ó. Energia muito carregada. Um lugar muito bonito. Essa Gruta da Boa Esperança. Ela faz meio que uma tríplice divisa aqui entre Morro de Chapéu, Bonito e Utinga. Só que pertence a Morro do Chapéu. E tá um tanto abandonado. As estradas estão péssimas. Muito ruins. Ó, em todo lugar você vê vândalo, ó. Nomes escritos, tá vendo? O pessoal picha. O pessoal não tem senso de preservação nenhuma. Eu acho que deixar um recado também para o poder público do Morro do Chapéu, que dê uma olhada aqui no povoado de Boa Esperança.
Aqui tem plantas nativas, tem orquídea, tem pinturas rupestres. E além do mais, deveria se explorar muito mais a questão da história de Pedro Velho aqui, dos fanáticos, que é interessante, uma coisa diferente. A gente estuda muito sobre Canudos, né? Sobre essas seitas que teve longe daqui. E a gente teve algo bem parecido, que foi o assassinato aqui da Gruta da Boa Esperança e Pedro Velho, que era um charlatão, digamos assim, que convenceu parte de sua família para acompanhá-lo nessa empreitada religiosa, nesse fanatismo religioso. E daqui a pouco a gente continua. Bem, pessoal, a gente está chegando agora na cereja do bolo, que é o salão da Gruta da Boa Esperança, onde o fanático Pedro Velho dizia receber as visões. Pra vocês terem uma ideia da dimensão dessa gruta. Está chegando agora no lugar onde era o altar. Muita pichação aqui. Muita pichação. E aqui a gente chega no altar. Resumidamente falando sobre isso aqui, na década de 50 o Padre Ramos, sabendo dessa gruta, ele celebrou uma missa aqui, convidou autoridades e queria transformar essa gruta aqui num local de peregrinação, parecido ao Bom Jesus da Lapa, né, esses locais de peregrinação. E Pedro Velho era um católico, um seguidor da igreja, como qualquer sertanejo da época. Ele não gostou da ideia. E aí ele resolveu vir morar aqui. E dizia ter visões. Ele misturava o sincretismo religioso. Ele pega elementos do catolicismo, pega elementos indígenas e pega elementos do candomblé. Que são isso? Porque ele dizia ter visões com uma tal Iracema, que segundo ele era uma serpente encantada que habitava no lago subterrâneo aqui embaixo. Coisa da cabeça dele. E ele arrebanhou parentes, muitas pessoas, e vieram morar aqui, né? E aí acabam com as pretensões do Padre Ramos de querer fazer um local de peregrinação. Pedro Velho queria que isso aqui fosse propriedade dele. Então ele cria a seita dele e consegue alguns adeptos, homens, mulheres, que seguiam. E ele se proclamou governador dessa gruta, né, dessa seita. E nessas visões ele começou a ter devaneios que, para desencantar o famoso cacho de ouro, cacho dourado, teria que ter sacrifício humano. E esse altar era onde eram feitas as tais oferendas. E sobrou para um desafeto dele. Ele começou a listar as pessoas que ele não gostava. Zé Preto era um sujeito que ele tinha muita raiva porque ele tinha ciúmes, de outro tempo, da mulher dele. Ele achava que Zé Preto era meio assanhado com a mulher dele. E aí ele pede, se não me engano, a um cunhado dele, num determinado tempo, ele já no ápice do seu devaneio, que capturassem Zé Preto. Pegaram Zé Preto na roça. Trouxeram amarrado para aqui, né? Para essas imediações aqui. Decapitaram Zé Preto.
Fizeram tudo que a cabeça de Pedro Velho pedia, né? Ele ordenava, ele se proclamava governador da gruta e decapitaram Zé Preto. Me foge agora o nome do camarada. E aqui, ó, teve o primeiro sacrifício humano. Tentaram pegar outro nessa mesma fase. Esse outro conseguiu escapar. Foi até o Tinga e deu queixa ao delegado de Utinga, o subdelegado na época. E veio um policial e um delegado chegou aqui e os fanáticos receberam pedradas. Deram pedradas e tiro, né? Que eles deveriam ter espingarda também. E o soldado voltou baleado para Utinga. Foi que o delegado de Utinga, o subdelegado, pediu reforço a Itaberaba. Só que quando veio a parte desse batalhão, dessa tropa que chegou aqui, os fanáticos já tinham debandado, porque já estava esperando a tropa policial. Estou falando de forma resumida a história é grande, tem detalhes, tem personagens, e eu estou tentando enxugar um pouco a história. E aí conseguiram capturar alguns fanáticos, né? E eles ficaram presos. E essa é a história daqui da Gruta de Pedro Velho. Eu vou ver se eu consigo relatos de um morador aqui da Boa Esperança, né? E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse breve relato, que não está completo. A gente encontra no YouTube documentários inteiros falando, mas aqui é a contribuição que eu estou dando para a página Cafarnaum em Memória. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura comigo. Aqui, nosso guia está ali atrás. Aqui. Muito bacana, muito bacana mesmo aqui, ó. O altar. Eu achava que eu ia encontrar uma energia pesada, mais pesada que as pessoas me falavam. E tranquilo, tá tranquilo. Eu, como espírita, kardecista, eu vejo um lugar tranquilo, um lugar bonito, um lugar pouco explorado de forma desordenada, porque a gente vê muitas inscrições nas paredes. Eu, como pesquisador, odeio ver esses nomes nas paredes. Tem um nome aqui até de Cafarnaum. Tem um camarada aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dema, Cafarnaum, data 2/5/83. Eu espero que não seja Dema, o pai do meu amigo Demani, que esteve aqui em 83, há quase 40 anos atrás. A gente vê inscrições, muitas inscrições, muita depredação. E aqui, enfim, depois de anos de procura, de ler sobre o tema, a gente chega na Gruta de Pedro Velho. Pisando no altar de Pedro Velho. Pedro Nunes, mais conhecido como Pedro Velho. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo de encerramento. Bem, pessoal, para a gente fechar esse breve relato sobre a Gruta da Boa Esperança e essa história lendária sobre Pedro Velho, eu estou aqui com um sobrinho, Zezinho, e estou com o Zilnei, que é neto de Pedro Velho. Nós não estamos aqui para acusar, para falar nada se ele esteve certo ou errado. A gente só vai finalizar o nosso documentário com um breve relato aqui sobre o avô dele, que é o Zilnei. Se apresente, Zilnei, para a gente. Eu sou o Zilnei, eu de Pedro Velho, moro na Boa Esperança. Sobre Pedro Velho, eu sabe bem pouco, eu sei bem pouco, né? Quando aconteceu isso na Serra, eu era nascido ainda, viu? Era nascido. O que você acha? O que levou seu avô a fazer isso, na sua opinião? Na minha opinião, dizendo o pessoal como tinha loucura. E o senhor, seu Zezinho, como sobrinho dele, o senhor acha assim, o que motivou ele, além da loucura? Além da loucura foi ilusão, que ele disse que tinha ouro na serra e encantado, que era para desencantar com sangue de gente. Isso acho que pra mim é loucura, né? Loucura também. Eu acho
Zilnei, você chegou a conhecer o seu avô? Não, queria conhecer não. Não conheceu, né? Você é filho de quem? Ele e o Lauzinho. Tudo falecido. Tudo falecido, né? Dioclóvio e Adelina, né? Seu Zezinho é sobrinho dele. Era sobrinho dele. Sobrinho dele, né? A sua tia que era A casada minha com ele. tia que era legítima. Eu já sobrinho que ele considerava como sobrinho. Não foi velho. Então, pessoal, para a gente finalizar, não poderia vir aqui a Gruta da Boa Esperança e não tentar um contato com algum parente. E por sorte eu tenho um sobrinho e um neto de Pedro Velho. E essa foi a história de Pedro Velho e a Gruta da Boa Esperança.